Você abre esta porta com as chaves da fantasia. Do lado de lá está outra dimensão. Uma dimensão de sons, uma dimensão da visão, uma dimensão da mente. Você está atravessando um território de matéria e sombras, de coisas e ideias. Você acaba de entrar em Além da Imaginação. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio da série clássica Além da Imaginação. Eu sou Angélica. E eu sou Marcos. Hoje, né, Marcos, falaremos do episódio número 127 no geral da série, episódio número 7 da quinta temporada. Se chama O Velho da Caverna, né? Como é que é no original? The Old Man in the Cave. Exatamente. Esse episódio ele vai mostrar pra gente aí uma distopia, né? Um futuro pós-apocalíptico, né? Nós vamos ter várias coisas a comentar, mas por enquanto você fica aí, dá uma escutada na nossa vinheta de apoio, e é muito importante você nos apoiar, então presta atenção. Como é que você pode fazer isso? Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast. Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives. Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que o nosso equipamento ele é muito rudimentar, e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é um computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives. O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né? E não enriquecer algum banco ou alguma, né, operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né? Exatamente. Então, eu peço, o Marcos também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem. Certo, Marcos. Então, The Old Man in the Cave. Essa é uma daquelas histórias que são adaptações que o Rod Serling faz de contos de outros autores, né? No caso aqui, é de um conto chamado O Velho, do Henry Slessor, né? Uhum. Esse cara, esse Henry Slessor, ele é um cara que ele trabalhou bastante nas séries apresentadas pelo Hitchcock. Entre roteiros completos e argumentos, ele tem participação em 37 episódios do Alfred Hitchcock Apresenta e em mais 10 episódios do Alfred Hitchcock Hour. O cara, ele, né, trabalhou bastante com esse tema de suspense. E ele também forneceu o argumento para 2 episódios de Além da Imaginação da quinta temporada. Esse que nós vamos falar agora e o The Self-Improvement of Salvatore Ross. Olha, legal saber. Interessante, né? Dizem que o Serling mudou tanto o conto dele, tanto em várias coisas. Claro, a gente não conhece o conto original, né? Mas diz que quase que transformou em uma outra coisa totalmente diferente, né? E, cara, é um episódio muito interessante. Ele levanta várias questões novamente, na minha opinião, de coisas que demandariam um longo debate, né? Mas a gente vai chegar lá. Por enquanto, sobre questões técnicas, né?
Você quer comentar um pouquinho sobre diretor, atores? Uhum. Esse episódio é dirigido pelo Alan Crosland Jr. Esse cara, ele além de diretor, ele também trabalhava como montador. Ele, por exemplo, trabalhou na montagem daquele famoso filme que passou muito na sessão da tarde, O Gavião e a Flecha, lembra? Filme com o Burt Lancaster e a Virginia Mayo. Então ele trabalhou na montagem desse filme. Ele também trabalhou naquele... Também passava na televisão há muitas décadas atrás, brasileira, O Rei da Polícia Montada, que eram as aventuras do Sargento Preston, né? Sim. E ele dirigia e fazia e também montava episódios dessa série. Ele trabalhou nos dois departamentos. Ele também dirigiu séries famosas como Cheyenne, Maverick, Batmasterson, Alfred Hitchcock Apresenta, Alfred Hitchcock Hour, A Quinta Dimensão também, ele também dirigiu episódios, e ele ficou famoso também por causa da série da Mulher Maravilha. Ele dirigiu 16 episódios da série da Mulher Maravilha, aquela série da Mulher Maravilha com a Linda Carter, do final dos anos 70, que o pessoal, claro, se lembra. Inclusive o famoso episódio em 2 partes, Judgment from Outer Space, em que um alienígena vem para a Terra para avaliar se os humanos, que são uma raça muito belicosa, muito violenta, merecem continuar vivendo ou vão ser exterminados para não oferecer perigo para o resto do universo. E o viajante, né, o alienígena que vem para julgar a Terra, é sequestrado pelos nazistas. Então, né, é um certo problema que a Mulher Maravilha tem que resolver. Esse episódio ficou muito famoso e é dirigido pelo mesmo diretor desse episódio aqui. O elenco, a gente tem o John Anderson, nós já falamos desse ator. Ele aparece em 4 episódios da série, que é o Passage for Trumpet. Quando a gente falou desse episódio, que tem o Jack Klugman, nós falamos também da carreira do John Anderson, né? E por isso eu não vou nem me estender muito na carreira dele, mas ele também está presente em Além da Imaginação, na Odisseia do Voo 33. No final do dia eu penso em Cliffordville, lembra desse episódio? Sim, sim. E também está presente nesse episódio que vamos comentar aqui, que é o Velho na Caverna. E ele também tem passagens aí por séries famosas como Paladino do Oeste e a série que falava da vida do Wyatt Earp. Sim. Também nos anos 60, 50, 60, ele fazia o irmão do Wyatt Earp, o Virgil Earp, na série. E aí, muito bem, um ator excelente também, muito capaz. Mas o destaque do elenco mesmo é o James Coburn, né? Um ator famosíssimo, um ator muito importante no cinema aí dos anos 60 e 70, e trabalhou com muitos diretores assim famosos em produções importantes. É uma carreira dele de quase 50 anos de atuação. Eu vou citar algumas poucas coisas, porque senão a gente não sai daqui, né? Porque esse cara tem muita quilometragem no cinema e na TV, né? Ele apareceu em tudo que é série policial e de western dos anos 60 e 70. Não vou citar todas porque nem daria. Mas todas que você possa imaginar em algum episódio tem o James Coburn. Esse cara era o workaholic. Ele também tá em muitos episódios do Alfred Hitchcock Apresenta. E aí, no cinema, ele está, por exemplo, em 7 Homens e um Destino, né? Fugindo do Inferno, Charada, todos filmes muito famosos e muito importantes, né? Diga-se de passagem. Ele está em 3 filmes dirigidos pelo Sam Peckinpah, que é o Juramento de Vingança, o Pat Garrett, Billy the Kid, que é um baita de um filme, e no famosíssimo filme Cruz de Ferro, que é um filme de guerra do Sam Peckinpah. E além disso, você encontra ele, por exemplo, no Teatro dos Contos de Fada, no Pinóquio, né? E é engraçado, ele também participou de um dos filmes da série do Trinity. Lembra do Trinity, que era o Terence Hill e Bud Spencer? Sim. Ele participa de um filme que é Trinity e os 7 Magníficos, que esse faz uma espécie de paródia do 7 Homens e um Destino, no qual James Coburn participou, né? E aí nessa paródia tá presente o James Coburn e o Telly Savalas.
Que legal, hein? Maneiro, hein? Poxa. Uhum. Só pra finalizar, ele também tá naquele filmaço, que é um dos melhores westerns espaguete de todos os tempos, que é o Quando Explode a Vingança, do Sérgio Leone. Ele conta a cena com o Rod Steiger. Então, quem tiver querendo conhecer mais da carreira do James Coburn, procure esses filmes que a gente citou, que são todos excelentes, né? Muito bom. E a gente, pra completar, só rapidinho, a gente tem também o John Marley, que é o cara da cabeça do cavalo do Poderoso Chefão voltando aqui, porque ele também aparece naquele episódio Kick the Can, né? Sim. E é isso, que são os destaques aí do nosso elenco. Ah, legal, né? Só falar um pouquinho, eu gosto de trazer, né, quando fica interessante a questão do soundtrack da música, né? Dessa vez a gente tem aqui eles reaproveitam uma música que é daquele episódio, que é um ótimo episódio também, que é da primeira temporada, né? O And When the Sky Was Opened, é da primeira temporada, esse daí do pessoal que fica perdido, né? Eu acho que sim. Então, um grande episódio, assim, a música do Leonard Roseman, e é bem legal, tá? Hoje é sua vez de fazer a sinopse pra gente poder comentar. Então você fica à vontade para fazer a sinopse, depois eu trago aqui algumas curiosidades, etc, relacionadas. Certo. Esse episódio, ele fala de um futuro próximo para a época, né, que a série foi exibida, que é 1963, né? Ele se passaria em 74, depois de uma guerra nuclear que acabou com o mundo, basicamente. Aí os poucos sobreviventes de um assentamento ali de pessoas, eles vivem uma vida muito difícil, porque a comida que eles têm, né, que ficou armazenada, teoricamente está envenenada. Então eles têm que comer apenas uma ou outra coisa ali que teria escapado da contaminação. Então é uma vida muito difícil. Como é que eles sabem que comida está envenenada ou não? Muito bem. Um sujeito ali desse acampamento, chamado Goldsmith, ele vai consultar numa caverna o velho da caverna. Ninguém sabe quem é e ninguém pode se aproximar de lá. Só o Goldsmith que tem contato com esse sábio, esse profeta, e ele dá informações pro pessoal lá desse assentamento de pessoas, né, sobre o que pode ou não ser comido para evitar a contaminação por radiação. E eles vão levando essa vida, né? Porém, um belo dia chega um grupo de soldados dizendo que o governo está promovendo uma nova reorganização, eles estão dividindo os locais onde tem sobreviventes e vão passar a controlar esses locais. E o grupo de militares liderados pelo pelo Major French, que é vivido pelo James Coburn, vai tomar o comando ali desse local. Bom, acontece que começa a ter um confronto ali entre o Goldsmith, que era até então líder daquele pessoal, orientado pelo velho da caverna, e o Major French, que argumenta que essa história do velho da caverna é só uma lenda, é alguma mentira que o Goldsmith está falando para manter as pessoas sob as ordens dele. E desse conflito aí de personalidades, de egos e de comando vai resultar o que vai acontecer. O French, o Major, fala que eles podem muito bem comer a comida que eles têm guardada lá, que eles não tocam nela por medo da contaminação, dizendo que não vai acontecer nada. Se eles fizerem o que o Major French está falando, o que será que vai acontecer? Exatamente, né? É uma dura realidade, né? Você tem alimento enlatado, eles descobriram um suprimento grande, né? De alimento enlatado, de bebida, só que eles não podem comer, não podem beber, a não ser o que o Goldsmith volta, né? Ele vai para a caverna, pega informações e volta falando que não está contaminado por radiação, né? É claro que aqui a gente tem que colocar algumas questões na base da suspensão mesmo, da descrença, porque não é assim que funciona, né? Vamos lembrar que o episódio passa nos anos 60 e a radiação e suas consequências, hoje em dia você sabe muito mais dela, né? Não é assim que funciona. Você tem radiação numa lata de comida, né? Você tem radiação no local todo, não é verdade? Não à toa aquelas regiões todas de Chernobyl, até hoje elas não são
frequentadas e tal, só com um montão de equipamentos, né? Mas eu acho que esse episódio ele tem uma coisa que ele quer discutir, que é a questão da fé, né? E de uma fé cega, né? Não tem até aquela música Fé Cega, Faca Molada, né? Você tem aqui um episódio que você vê que após um apocalipse nuclear, 10 anos depois, as pessoas estão ali, não estão vivendo, elas estão sobrevivendo, né? Com o mínimo possível, acreditam piamente nas coisas que o Goldsmith fala, porque em quem eles vão acreditar mais? Eles estão conseguindo sobreviver, né? Os poucos remanescentes, então eles confiam, né? No começo até tem uma grande discussão, não é? Que uma pessoa está lá questionando, a gente quer comer e tal, e não tem comida. E você vê ali que realmente as pessoas já estão no seu limite, né? Então quando chegam aí, vai chegar o Major French, os soldados belicosos, né? Eles até se fala que tem um governo estabelecido, eu entendi que na verdade eles são autoritários. Como a gente está vendo, por exemplo, em The Last of Us, né? Você tem pessoas autoritárias que vão ali tomar o governo para si e vão falar que são o governo. Na verdade, eles falam assim, existem 500 pessoas vivas, entre Buffalo, Nova York, Atlanta, Geórgia, e eles estão ali para organizar as pessoas. Quem é que deu essa autoridade para eles, né? Tanto que o Goldsmith fala para ele, quem é que te deu essa autoridade? Para você mandar na gente, você definir o que a gente deve ou não deve fazer. Né? Você não pode chegar aqui você falando assim, olha, eu vou mudar o jeito como vocês consomem alimento, porque eu não acho correto o que vocês estão fazendo. E por aí vai, porque na verdade é isso, né, Marcos? Ele pressiona porque ele acha um total absurdo, né? Eles estão obedecendo ordens de uma pessoa isolada, desconhecida, né? Cegamente, piamente. Sim, o próprio Goldsmith fala pro French, né, pro Major French, que já vieram outros caras ali dizendo que na verdade eles agora estavam controlando tudo em nome do governo, que certamente não existe mais, né? Porque se numa região como ele cita, né, que envolve ali várias comarcas e cidades, tem 500 pessoas vivas no máximo, lugar onde vivia milhões de pessoas, é muito claro para nós que não há mais governo. Você tem toda a razão, né? Provavelmente. E essa é uma história de uma grande desesperança, eu diria. As pessoas vivem na fé cega de serem orientadas pelo Goldsmith, pelo profeta do Velho da Caverna, né? E obedecem cegamente, mesmo tendo que viver uma vida de muita privação. Depois, quando chega esse grupo de militares, eles também começam a querer extravasar, né? E querer viver com um pouco mais querer viver uma coisa meio aproveite o dia, né? Um carpe diem. Sem se preocupar com o futuro. Eles são autoritários, né? Não é nem aquele carpe diem de vamos aproveitar a vida, abraçar o próximo, não. Eles querem impor a sua vontade em cima das pessoas. Eles não querem apenas que todos tenham alimento, se alimentem e se sintam saciados. Eles querem impor a vontade deles, tanto que esse choque de vontades que existe entre Goldsmith e o Major é uma coisa que as pessoas vão assistindo aquilo e, claro, elas vão começar a querer seguir o que o Major fala. Né? Porque o Goldsmith ele tem aquela coisa de uma espécie de recusa silenciosa, né? Ele nem se exalta, né? Então ele fala, não é isso, não vou fazer o que você quer e por aí vai, entendeu? Sim, não, exatamente. Mas eu fico me perguntando, e eu meio que o Major ele quer que o pessoal farreie, aproveite. Só que eu fico me perguntando, por exemplo, eles não plantam, né? Porque certamente o solo se tornou estéril. Sim. Então, na verdade, a radiação está contaminando o solo, está contaminando o ar, a água, enfim. A partir do momento, mesmo que eles tivessem acesso àquela comida, que eles não podem porque teoricamente está contaminada, eles iriam comer quando aquilo se acabasse, eles não conseguissem mais plantar nem gerar nenhum tipo de alimento, eles também provavelmente não sobreviveriam. É um povoamento de pessoas muito pequeno para aquela região. A radiação certamente afetaria os índices de natalidade. Então, na verdade, é uma humanidade que está condenada
e ali presa entre viver algumas semanas ou meses a mais, mas sabendo que provavelmente o destino deles também será sucumbir em algum momento, sobretudo o pessoal mais velho ou doente ou com problemas, né? Ou farrear também sem pensar no amanhã e tudo mais, né? E a gente é muito triste de ver, é um futuro sem esperança. E aí tem essas duas escolhas: manter a disciplina até o fim ou farrear como se não houvesse amanhã, porque não vai haver amanhã, provavelmente. E são duas situações terríveis, né? Ou você obedece cegamente porque afinal de contas você está vivo, ou você cede aos seus instintos, né? Sim. Aí acho que a gente pode até avançar, né? O Major, ele insiste com a ameaça de morte, o Goldsmith, né? E qualquer um que se opõe à vontade dele, enfim, ameaça enforcar quem ficar contra ele, e exige, claro, ser levado junto com seus homens para ver o tal homem da caverna, o tal velho da caverna. O Goldsmith se recusa, mas diante das contínuas ameaças do French e também do fato dele estar fazendo com que as pessoas comam a comida e bebam a bebida ali, que possivelmente está contaminada, o Goldsmith acaba cedendo e aceitando levar, né, os soldados lá até a caverna onde mora o tal homem velho da caverna. Só que quando chegam lá, tem uma placa de metal, né? A caverna é fechada por uma porta de metal muito grossa. E aí o sargento, o Major French apela para o que ele sabe fazer, que é violência. Então larga ali um monte de granada, bomba, mas nada da porta ceder, né? Então é muito surpreendente. É uma cena assim, que o episódio, a gente vem falando sobre isso, ele tem uma metragem curta ali, 20 e poucos minutos, as coisas vão se escalonar muito rapidamente. Então quando as pessoas já estão todas ali inflamadas, né, porque afinal de contas o Major fez o papel dele, né, ele desacreditou tudo que eles estavam acreditando, e aí começa a jogar bomba, sabe, e o Goldsmith não tem mais o menor controle sobre nada. Eles vão conseguir entrar e quebrar, porque eles querem ver quem é esse homem velho, que é a pessoa que está orientando, que eles estão recebendo orientação, né, e acreditando piamente no que o Goldsmith está falando, né, que ele passa as palavras do velho. E o Goldsmith até fala, né, Marcos? Fala, não, está contaminado onde ele está, não pode entrar. Mas eles conseguem arrebentar, e quando eles entram, é uma parte surpreendente, até porque até recomendo vocês procurarem mesmo, quem por acaso não tem assistido, tá aqui só ouvindo o podcast, a cena quando eles entram, que é um computador, né? É um computador gigante. Você fica muito surpreendido, e o jeito como eles pouco param para pensar e já saem destruindo automaticamente, né? Sim. A turba, né? Aquele pessoal se comporta como uma turba enfurecida. Eles se sentem enganados. O Goldsmith nunca permitiu que eles vissem o tal do velho da caverna, que é um computador, que é uma máquina, que o Goldsmith consegue, né, operá-la provavelmente e receber as leituras que ela faz a respeito da contaminação das coisas. Você foi a tua leitura, né? Que ele opera esse computador e recebe as respostas, né? E não que é um computador que ele manda as respostas para ele. Ou de alguma maneira ele se comunique com ele. Tem essa possibilidade também, que simplesmente é um computador que está programado de alguma maneira antes do Goldsmith, antes de todo mundo, foi programado para fazer essa leitura de níveis de contaminação de alimento. Ele dá as respostas. Ou será que o computador ele nunca deu resposta nenhuma, e essas na verdade são medos que o Goldsmith tem, e que ele acha que o pessoal deveria ter cuidado, e aí ele usa o computador como uma espécie de oráculo que na verdade fala só com ele, né? Gostei disso. É isso que eu tô querendo levantar aqui. O debate maior são essas questões aí que são deixadas em aberto, né?
de ser, na verdade, algo que o Goldsmith vem, sei lá, inventando de maneira aleatória para poder fazer com que as pessoas mantenham a vontade de viver, manter a fé viva, né? Porque esse é um episódio que ele fala é sobre isso, ele é uma espécie de aviso para não ignorar a fé. Porque o próprio desfecho do episódio, quando eles quebram tudo, né? Aí depois eles saem, aí vocês veem eles farreando, bebendo, já tá uma mulher abraçada com 2 caras, você já entende ali o que vai rolar, né? E tal. E todo mundo comendo, abrindo as latas, e uma farra danada, e Goldsmith olhando, e já na próxima cena já estão todos caídos no chão. Então você vê que, cara, eles foram todos contaminados gravemente, morreram todos, entendeu? O Goldsmith, o Serling, ele fecha falando assim, né? Senhor Goldsmith, sobrevivente, uma testemunha ocular da imperfeição do homem, um observador do traço muito humano da ganância e um cronista de último capítulo, aquele que lê suicídio. Não é uma previsão do que será, apenas uma projeção do que poderia ser. E esta tem sido em The Twilight Zone. Então Serling termina assim, né? Enquanto Goldsmith olha todos os corpos caídos e ele está sozinho, pelo menos naquela região. Não tem pessoas vivas, nem os soldados, nem as pessoas que ele estava ajudando a cuidar. Então, claro, aí você fica aqui, tem várias coisas a se levantar. Ele falava isso de maneira aleatória para poder fazer com que as pessoas tenham alguma fé. Ele operava essa máquina ela estava... Porque é legal até se for parar para pensar, né, Marcos? Que nada é respondido, não tem resposta. Você vai ter que... As discussões aqui são outras, né? São questões dessa dependência excessiva de tecnologia e tal. E tem tanta coisa aqui para a gente poder apanhar dessa história aqui, poder debater, não é? Por exemplo, se você vê assim, os episódios anteriores que tratam de questões... de incidentes nucleares e tal, por exemplo, Time Enough at Last, né, que é um episódio muito famoso, né, na época quando ele foi produzido, e o jeito como é retratada a explosão é uma coisa até meio nada realista, né? Então você tem essa coisa das consequências da radiação sempre tratada dessa maneira, porque é um propósito, na verdade, parece que era uma certa orientação que acabavam tendo ali nos bastidores, de não ser uma coisa excessivamente pesada, mais pesada ainda do que já é, né? Se você lembra, por exemplo, do episódio The Shelter, que é aquele lá que a família se abriga lá naquele porão, né? Aquele porão não vai protegê-los da radiação ou do fim do mundo, né? Mas toda a discussão que gira em torno é o fato de os vizinhos resolverem se matar, se quebrar e querer quebrar os vizinhos para poder entrar de qualquer maneira naquele espaço que eles acham que é um espaço seguro, né? Então aqui a discussão também, eu acho que é outra, não é nem especificamente a questão do pós-apocalipse, e sim as relações humanas, né? Questões de fé e tal, e de situações limite, por aí vai. Sim, né? Essa coisa de você seguir um líder diante de uma situação muito terrível, adversa, segui-lo cegamente, e onde isso pode levar. Tem um paralelo bem óbvio, eu diria, com essa questão das tábuas da lei, Moisés. Sim. Porque Moisés sobe lá no monte para falar com Deus, ninguém vê, e ele volta com a orientação para o povo que está lá no deserto. Você veja como tem um paralelo, né, do que pode fazer, do que não pode para permanecer vivo. E depois as pessoas vão adorar o bezerro de ouro. Elas rejeitam, né, as leis e a orientação de Moisés para adorarem outras coisas e caírem numa farra, né? Também ali, de aproveitar a vida, já que talvez não saiam ali do deserto com vida. Há um paralelo muito, muito claro também entre essas duas histórias. E só que nesse caso aqui é um Moisés que vem trazer as tábuas da lei, só que não tem terra prometida, né? Nem Deus, é uma máquina. Nem Deus. Isso. Né? É muito interessante esse paralelo e muito menos esperançoso, eu diria. É muito crítico, né?
a questão da fé também, né? Você não tem um Deus, você tem uma máquina, né? Não tem o Moisés, você tem um cara aleatório que fica falando que o velho falou isso, o velho falou aquilo, né? E é uma crítica que está nas entrelinhas com toda certeza, né? Ao mesmo tempo, ele também critica quem não crê cegamente, né? Porque eles veem, você vê que todo mundo morre. Só fica o Goldsmith. Isso. É uma questão que esse episódio me deixou na cabeça. Me parece que ele faz uma certa apologia da fé. Que, na verdade, a fé é algo que, principalmente numa situação muito difícil, de pouca esperança, ela pode te guiar, né? Só que aqui, no caso, são pessoas tendo que ter fé num homem que na verdade está mentindo para elas. Na verdade, o Goldsmith está enganando aquelas pessoas, que seja para o bem delas. Mas ele está. E ele se coloca também como líder e guia dessas pessoas. Que direito será que ele tem também de ser esse líder? Por que ele não abre acesso a todos ao computador? Claro, até porque eles poderiam até evoluir de maneiras diferentes, né? Em vez de ficarem sendo apenas ali tutelados por alguém, né? Poderia ter alguma agência, de certa maneira, né? Sim. Poxa, a vida é um episódio muito rico, né? E a gente fica até pensando assim, por que esses episódios que eles são tão interessantes assim, sabe? No cerne deles, né? Você vê que tem coisas para discutir ali, as pessoas passam meio batido, né? Passa batido, só lembra aqueles episódios muito famosos, né? E eu acho que tem alguns episódios aqui que eles são bem interessantes de se analisar. Esse é um bom episódio. Eu lembro quando eu assisti, eu pensei em todas essas coisas assim, né? Então, até para quem tem uma formação, né, de família e tal, católica, né, que a gente é sempre incentivado a crer cegamente, né? Então, eu nunca esqueço quando eu era pequena, compartilhando aqui com vocês, né? Marcos já sabe que eu era uma pestinha, né? E, por exemplo, quando eu estava fazendo a primeira comunhão lá, né? Que você fazia, na minha época era 1 ano. Hoje em dia é quase uma faculdade, tem que fazer sei lá quantos anos para poder pra receber a comunhão. Mas eu lembro que a catequista lá falava pra gente assim, só pode olhar pra frente na igreja porque tem Deus. E eu larguei assim, e se eu olhar pra trás, tem o diabo? E todo mundo olhou, né? E falou, todo mundo olhando pra trás assim. E ela ficou putíssima, né? Só pra dizer o mínimo, né? Me chamou minha mãe, o cacete, né? Pra reclamar. Mas é interessante, né? E, cara, se você for fazer paralelos com questões na realidade, até é um episódio que ele também tem uma valorização da ciência, né? Ainda mais porque hoje em dia a gente tá vendo assim que as pessoas elas não estão acreditando em coisas básicas, né? Que são coisas que já existem há muitos anos e salvam vidas, vacinas, nem só da Covid, várias vacinas, as pessoas estão se vacinando menos. Então é muita desinformação, é muita fake news, é muita mentira. São líderes que estão ali para destruição, né, da humanidade também, porque eles estão desinformando as pessoas, né, para benefício próprio, financeiro, né, por poder. Então você ter uma valorização da ciência também é importante, né? Então é um episódio que tem muita coisa que se discutir, né? Eu fiquei com muita coisa na cabeça depois que esses episódios assim, pra mim, não sei você, eles engrandecem a série pra mim, porque me fazem eu sair de um episódio querendo pesquisar mais, sabe? Querendo me informar mais, querendo debater com alguém pra poder, né, trazer essas discussões, né, Marcos? Eu acho que sim. Esse episódio, ele não tá na lista do que as pessoas mais gostam, porque ele é um episódio que dá menos respostas, talvez, e ele não tem talvez aquela coisa de uma narrativa que ela seja tão criativa ou empolgante como outros episódios, que isso também conta, na verdade, né? Mas ele é muito interessante, ele traz um debate muito bom, e eu gosto demais de duas coisas nesse episódio também. Essa coisa dos dois atores, do John Anderson e do James Coburn. Eu gosto muito do James Coburn atuando, sempre acompanhei a carreira dele, e eu acho que ele faz esse personagem
muitíssimo bem. É uma época em que o James Coburn ele era daqueles machões do cinema. Só que eu gostava dessa época que os caras que eram os machões do cinema, eles eram excelentes atores. Eles, na verdade, ganhavam esse status porque eles conseguiam, na atuação deles, serem agressivos, violentos, impertinentes, intimidantes. Era um trabalho de ator para que isso acontecesse. Talvez o cara tivesse um pouco disso, da personalidade no tipo físico dele, mas a atuação e o quanto esse personagem, o Major French, ele é intimidante, ele é desagradável, ele é ao mesmo, ele encarna essa coisa também da libertinagem e do cinismo. É muito interessante como esse personagem é delineado. Ao mesmo tempo, o John Anderson, e é um personagem um pouco histriônico também no jeito dele. O John Anderson, o ator, para fazer um contraponto a isso, ele acerta muito em fazer uma atuação contida, muito firme, de alguém que é, de certa forma, uma fortaleza moral, mas também é alguém que tem algo a esconder. Por isso também que ele é tão contido. Diferente do personagem do French, que ele é um sujeito cínico, violento, mas ele, no cinismo, na violência e na grosseria dele, ele também aparece alguém sincero, no sentido de que ele não esconde quem ele é, né? Inclusive alguém em quem não se deve confiar, diga-se de passagem, né? Sim, com toda certeza, né? Mas olha, muito legal, foi um ótimo debate, gostei pra caramba, viu? Vou com certeza reassistir esse episódio em várias ocasiões da minha vida para ver como é que eu me sinto em relação a ele, né? Que isso é legal, né? Porque a gente muda, o episódio está ali, mas quem muda é a gente. Então, nesse momento da minha vida aqui que eu assisti ele, eu acho que ele me tocou profundamente por questões assim que precisam ser discutidas, né? Porque tanto a fé cega como, no caso, a faca amolada ali, que é o Major, nenhuma das duas coisas são boas, né? Tem que existir um meio termo aí, tem que existir uma autonomia, né? Então as pessoas ficam tuteladas das duas maneiras, seja pelo Estado, seja pela Igreja, né? Então é interessante demais, assim. Espero que vocês também tenham gostado, viu, quem assistiu. Mas, Marcos, vamos lá para a parte de recomendações. Será que você separou alguma coisa para a gente poder recomendar para o nosso ouvinte querido aqui? Eu vou recomendar o filme que explica como aconteceu a guerra nuclear. Essa guerra aí, que causou essa desgraça toda, ela aconteceu em 64. Caramba! Porque aí eles já estão vivendo há 10 anos, né? Mais ou menos, desde que explodiu a bomba, não é isso? Eles falam isso, né? Uma coisa assim. E pois em 64 foi que explodiu a bomba, e isso é contado no filme Doutor Strangelove, do Stanley Kubrick. Se você quer saber como é que essa bomba explodiu, assista ao filme do Kubrick, Doutor Strangelove. E você vai saber como é que aconteceu essa guerra nuclear que devastou o mundo. É muito legal, muito legal. Caramba, interessante, hein? Eu não esperava essa daí, gente, mas será que foi a primeira vez que a gente falou desse filme maravilhoso aqui no podcast? Talvez, né? Eu não sei se a gente já falou dele em outras oportunidades. Eu acho que no podcast de Além da Imaginação, não, mas que casou certinho, porque é 64, né, que acontece. Casou certinho, né? Olha, muito legal, muito legal. Bom, da minha parte aqui, eu vou recomendar uma coisa super manjada, gente, mas como a gente tá falando de apocalipses, né, e eu acho que é um filme que também tem a questão da fé cega, praticamente, porque você não pode enxergar, assim, como é que eu posso colocar? Você tem que sair com vendas, né? Eu gosto muito desse filme, eu gosto muito da diretora, amo a Suzanne Bier. Sei que não é uma unanimidade, né? Mas eu gosto bastante do Bird Box, que é um filme baseado num livro, né? E é com a maravilhosa Sandra Bullock, né? E é um filme, uma história para quem não conhece, né? Duvido, né? Fez tanto sucesso, teve tanto debate, que saiu pela Netflix, né? E as pessoas vão viver uma espécie de apocalipse onde seres invisíveis, né? Eles são vistos por algumas pessoas, vejam bem, eles são invisíveis,
Mas a olho nu você não vê nada em nenhum momento no filme. Mas algumas pessoas, quando veem esses seres, elas acabam se matando ou matando outras pessoas, né? Porque depois vão ter pessoas que são dominadas também por esses seres. E é um filme onde você vai pegar justamente a personagem da Sandra Bullock, que ela se descobre grávida. Ela tá com a irmã dela vai com ela no hospital. Né, você vê que ela não tem nem vontade de ter aquela criança e tudo, um relacionamento que já acabou, mas ela acaba saindo do hospital. Quando ela sai, as coisas já estão acontecendo. A irmã dela, que é interpretada pela Sarah Paulson, que é uma atriz que eu amo de paixão. É uma aparição tão curta dela, mas é tão marcante, né? Você vê quando a atriz é boa, né? E você tem ali então uma história onde ela vai acabar se abrigando numa casa com outras pessoas e vão ficar o tempo todo tendo que lidar com isso, né? Porque o mundo ele está dominado por esses seres, até o momento que esses seres vão fazer com que as pessoas obriguem as outras a tirar as vendas ou abrirem as portas, também para se machucarem, né? E não vou falar muito não, porque as pessoas devem conhecer. Sei que acho que eu não comentei sobre esse filme aqui, é um filme que eu gosto. Inclusive eu tava escutando o audiobook, eu curto, gente, escutar um audiobook. Às vezes eu pego uns audiobooks enormes, né? Porque quem gosta de podcast, fatalmente deve gostar de audiobook também, né? Porque se ele for muito bem feito, o audiobook, você vai, sei lá, fazer as suas tarefas, trabalhar e tal, voltar. Eu tenho isso, né? Eu vou trabalhar de bicicleta e tal, e posso ficar escutando as coisas no serviço também. Então para mim foi bem prazeroso. Então se vocês tiverem acesso inclusive ao audiobook, eu recomendo, e claro ao filme para quem não assistiu, né? É engraçado que essa Suzanne Bier, né, a gente estava falando do Mads Mikkelsen, né, falando do Mads Mikkelsen, e ele fez vários trabalhos com essa diretora, assim, que ela tem trabalhos que são fortíssimos, né, Marcos, né, sobre questões familiares e tal, né? Mas assim, esse filme que ela vem para os Estados Unidos fazer, depois dela ganhar a indicação a Oscar, eu acho, inclusive por um filme pesadíssimo, né? E ela é muito maravilhosa, eu gosto muito dessa diretora e eu acho que, sei lá, tem que ser mais conhecida. Se você por acaso gostou de Bird Box, você faz um exercício de procurar os filmes dessa Suzanne Bier, porque você vai adorar. Ainda mais que tem Mads Mikkelsen, mais de um, né, Marcos? E, cara, são filmes que ela fala muito sobre isso, né? Famílias, relacionamentos, questões pesadíssimas, às vezes, assim, mas com uma delicadeza, né, que ela tem para tratar desses assuntos. Sim, ela trabalha muito dilemas morais na obra dela. Problemas, né, e de relacionamentos familiares, famílias desagregadas, na verdade, é um tema, e disfuncionais, é um tema que ela também gosta muito, e como ela também divide opiniões, porque ela pesa a mão no drama, né, e às vezes tem um pé, o pessoal acha, né, que às vezes tem um pé no melodrama até na obra dela, mas é uma obra contundente, que levanta muitas questões interessantes, emocionalmente sempre muito carregada, né, o trabalho dela, e quando tem atores aí do nível, né, do Mads Mikkelsen e outros atores também que trabalharam com ela, tem aquele filme dela, Um Mundo Melhor também, não é isso? Sim. Que levanta, assim, dilemas morais muito interessantes, é um filme que ficou na cabeça de muita gente durante muito tempo, né, e, enfim, vale muito a pena conhecer a obra dela, muito mesmo. Nossa, eu adoro um melodrama, gente. Eu já até acho que eu falei uma vez aqui que eu gosto de The Twilight Zone quando o melodrama ou não digo nem o melodrama, mas o drama, né? Eu acho que a série trabalha muito bem nisso daí. Quando é terror, quando é o drama, quando tem comédia, nem sempre agrada. Vocês podem perceber, né, que as pessoas falam, que episódio meio bobinho e tal, né? Apesar que até mesmo com a comédia dá para você discutir coisas, né? Mas o lance é que eu gosto da série quando ela é dramática, como esse episódio aqui, né? Episódio bem dramático, né? There is a fifth dimension. Beyond that which is known to man.
vast as space and as timeless as infinity. Pois é, e é isso, né? E finalzinho aqui do podcast, a gente sempre escolhe música, hein? Dessa vez é minha vez, né, Marcos? Sim, o que você trouxe pra gente? Olha só, eu fiquei em uma indecisão danada, né? Escolhi, sei lá, pensei várias coisas, acabei não escolhendo nada assim, não consegui me definir. Mas eu vou partir para a questão que até a música a gente tenta que seja evocativa, né, com o que a gente falou, né? E eu acho que tem um cantor que eu amo de toda paixão, acho que vocês também, quem estiver escutando, que é o Serj Tankian, né? Claro que ele é muito famoso porque ele era vocalista daquela banda. Acho que ainda é, né, Marcos? Do System of a Down. Eu acho que ainda é. É que ele tem uma carreira solo também, né? Esse daqui, essa música que eu escolhi é justamente de um dos álbuns da carreira solo dele, né? Que ele tem uma carreira muito... ele faz umas músicas com crítica política, fala sobre o genocídio armênio e tal. Ele tem uma carreira muito... Opa, bati aqui. Ele tem uma carreira muito interessante, né? E essa música aqui que se chama Sky is Over, que nosso clipe é muito legal. Você deve lembrar, o clipe ele tá com um piano assim, numa cidade meio destruída, e ele começa a falar sobre isso, né? A humanidade deixando de existir quando o céu também não existe mais. E dependendo da música, assim, tem um momento que ele levanta do piano como se ele tivesse uma borracha na mão. Aí ele, conforme ele vai pegando, dentro do ritmo da música, ele vai movimentando o braço, é como se ele estivesse apagando o céu. Sabe, isso é muito interessante e é uma música que fala sobre isso, quanto o homem destrói a natureza, a humanidade. Ela até tem no final um endereço que agora não existe mais, né? Uma ONG relacionada ao meio ambiente. Então é uma música muito legal, um clipe muito legal, né? Então eu acho que se a gente está falando um episódio sobre um mundo destruído e apocalipse, ia ser meio óbvio, né? Eu pegar uma música qualquer, sei lá, Meu Amor, o que você faria? Não, eu acho que até porque eu acho que eu já escolhi. Mas aqui no caso, eu acho que é legal essa música em si, e porque também, gente, eu gosto muito do Serj Tankian. E eu acho que você também, né, Marcos? Eu gosto bastante, tanto da carreira solo dele quanto da banda dele, do System of a Down. Lá, 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 lá. Muito boa. Essa música também tem os lá, né? Aliás, esse negócio dele usar essas vocalizações tem relação com a cultura, né? Porque tem a ver com as cantorias, porque ele é armênio, né? O Serj Tankian. Então você tem uma questão cultural isso daí. Então isso é muito legal. E sendo incorporado ao rock e tal, fica incrível, né? E eu acho que tem uma potência, né? Atualmente ele continua fazendo os clipes e tal. Ele tem um canal no YouTube bem movimentado e é sempre questionador. Então eu particularmente, enquanto alguém que consome cultura, da pessoa que usa a sua voz para algo, né? Assim, para você questionar, você canta as dores de um povo, você canta a sede de justiça. Eu acho isso muito legal. Eu sei que tem quem não goste, né? Já ouvi uma vez um cara falar: eu não vou no show pra ver questões de política, eu vou pra... Cara, até você não falar de política, então é até uma coisa meio boba de se falar, né? Mas é isso, né? Eu acabo me estendendo, mas vai tocar então pra vocês só lá no MP3, tá, gente? Não deixa de seguir a gente lá no feed do site, você coloca Masmorra Cine no seu aplicativo de podcast, ou Cineclube da Masmorra também, que você localiza, ou mais ainda, a gente também tem dentro do Spotify o Além da Imaginação Podcast. Então tem como achar a gente tranquilamente e escutar a música no final. E aqui então no finalzinho, é claro, eu faço sempre aquele reforço, nos ajudem, tá? A gente conseguir atingir a meta na nossa campanha. Os podcasts saem aí toda segunda e toda sexta. Isso envolve muito trabalho. Não sei se vocês estão acompanhando. A gente está fazendo live na Twitch, né? Aliás, sigam, tá? Tá por enquanto no meu nome lá. Devo trocar futuramente. Se você estiver escutando isso no futuro, talvez esteja como Masmorra Cine. Mas por enquanto tá como Angel Masmorra, tá bom? Vou deixar na postagem.
e a gente está produzindo muito conteúdo e sempre com esses problemas, o computador péssimo, né? Hoje mesmo eu estava tentando finalizar uma edição, não conseguia. Então é muito complicado, né, Marcos? A gente está tentando arrumar grana para comprar esse notebook. E sim, eu vou falar em cada podcast sobre isso, porque isso é muito importante, porque a gente tem que passar o chapéu. Como é que a gente está tanto tempo no ar e a gente sequer consegue ter um notebook bom o suficiente para a gente poder fazer uma live ou editar, né? Então a gente está tentando que com a ajuda de todos que gostam da gente, que gostam do trabalho da gente, e que entende que a gente está fazendo isso, que não tem salário, gente. A gente faz isso de coração, porque é um prazer muito grande fazer. Só que a gente, pelo menos no sentido de poder renderizar um vídeo, ou mesmo um podcast, trabalhar com isso para poder produzir, mesmo que não seja uma coisa profissional, no sentido de temos um salário para tal, nós devemos lidar com profissionalismo, né? Tentar ter o melhor áudio, ter o melhor vídeo, né? E por aí vai, mesmo não sendo nós pessoas, né, ligadas a alguma empresa e tal, ou sei lá, tendo um salário X mensal, a gente só está mantendo, na verdade, o site de pé e estamos tentando juntar essa graninha para o notebook. Então, por favor, tá? Você clica aí no link do Apoia-se, lê o texto que eu escrevi lá para o Apoia-se, explicando o que está acontecendo, ou então dá uma acessada no Padrim, que está tudo linkadinho certinho, ou se você não quiser ou não puder, na verdade, fazer esse apoio mensal para a gente, faz um Pix, porque a gente tem uma conta exclusiva para poder juntar essa graninha do notebook, tá bom? Então você faz um Pix para apoiomasmorra@gmail.com, né, Marcos? Isso aí, a gente agradece e conta com a ajuda de vocês. Beleza. E lembrando que quem doar mais de R$10 já está concorrendo a uma ilustração emoldurada muito bonita. Então é uma coisa que, claro, é muito bonita, mas é mais simbólica, porque é uma coisa feita de coração e uma representação também da nossa gratidão, né, a quem nos apoia. Correto? Oh, yeah. E é isso, gente. Então, no finalzinho a gente deixa um beijo, um abraço muito gostoso. Se cuidem, viu? Se cuidem muito. E fiquem aí ouvindo o queridíssimo Sérgio Tankian com Sky is Over. Beijoca e até o próximo podcast. Fiquem muito bem, se cuidem. Tchau, tchau. You cradle the sun, living in